Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa Quinta Teológica. Eu sou o pastor Oséias, pastor sênior da Igreja Batista em Morada de Camburi. E é uma honra receber você, é uma honra ter você aqui na nossa Quinta Teológica, que é um programa desenvolvido pela Igreja Batista em Morada de Camburi, aqui na cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo, onde nós oferecemos orientação, instrução e educação para o povo de Deus. Se você quer desenvolver sua vida cristã, se você quer trilhar pela maturidade cristã, se você quer absorver a palavra de Deus e entender melhor o que essa palavra tem para te oferecer como instrução, como orientação, a Quinta Teológica é também para você. É um prazer estar com você. Eu sou o pastor Oséias, pastor sênior da Igreja Batista em Morada de Camburi, e que honra receber você aqui. E se você gostar desse vídeo, dê seu like e, por favor, gostando do vídeo, compartilhe esse vídeo com milhares de pessoas que querem acessar um conteúdo sério, profícuo e profundo a respeito das Sagradas Escrituras. Então, você é o nosso convidado para sempre estar conosco toda quinta-feira. Somos uma igreja que também existe para educar o povo de Deus, para discipular e para fortalecer a fé daqueles que querem caminhar com Deus à luz da revelação das Sagradas Escrituras. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico sobre o Sermão do Monte. É isso mesmo, Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, o sermão que foi pregado por Jesus. E me perdoe, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, os grandes teólogos, tanto da Idade Média como do início da cristandade cristã. Me perdoe Martim Lutero, João Calvino, me perdoe John Stott e até mesmo agora o saudoso Tim Keller. Que Deus esteja consolando os familiares do querido pastor e expositor da Bíblia, o Tim Keller, que faleceu há poucos dias atrás. Me perdoe todos eles, mas nenhum deles pregou um sermão tão brilhante, tão impactante, tão extraordinário que o Sermão da Montanha. Aliás, aqueles que eu acabo de citar fizeram muitos comentários bíblicos sobre esse sermão, que deve se tornar cada vez mais essa palavra precípua, prevalecente, o sermão cujo conteúdo deve capitanear e nortear e nos guiar, nos dando direção para que vivamos segundo aquilo que Jesus sonhou para nós. E nós já estudamos: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que choram porque serão consolados, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Mas hoje queremos falar, estudar, queremos examinar, queremos escarafunchar, queremos nesse momento entender o que significa a expressão que estava na boca de Jesus: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Basta você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, porque estamos fazendo um estudo bíblico sequenciado. Vamos lá. Falar sobre essa coisa que Jesus sintetizou como sendo pureza de coração. Você se sente uma pessoa pura de coração? Jesus está dizendo que o resultado imediato na vida de uma pessoa que tem um coração puro é que ela verá a Deus, ela terá contato direto com Deus, ela terá uma comunhão intensa com Deus, ela poderá se aproximar de Deus e ter essa visão, essa percepção espiritual. Jesus afirmou isso e nós precisamos nessa hora nos colocar à disposição do Espírito Santo para que ele nos ilumine. Precisamos entender a profundidade, o que significa ser puro de coração. Vejam, é preciso entendermos que logo de início, tanto exegetas como teólogos, comentaristas bíblicos afirmam um consenso, eles estão a contento, eles de alguma forma conseguem harmonizar os seus estudos e suas hermenêuticas e leituras sobre o texto, onde há sim um senso comum para muitos de nós que analisamos a Bíblia, de que ser puro de coração é ser verdadeiro, é ser sincero, é ser uma pessoa autêntica,
é ser uma pessoa que luta contra a hipocrisia e a falsidade na sua vida. E de fato, por exemplo, quando nós lemos o Salmo de número 24, a partir do verso 3 até o verso 4, vejam que esse salmo parece confirmar essa tese primeira, essa tese inicial, que ser puro de coração é ser uma pessoa honesta, íntegra, sincera, verdadeira, autêntica e que milita contra a falsidade e a hipocrisia. Vejam o que o Salmo diz, Salmo 24: quem subirá ao monte de Jeová ou ao monte do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas, vejam a expressão, que tem as mãos limpas e o coração puro. Não é a expressão que Jesus vai utilizar no Sermão do Monte? Bem-aventurados, afortunados, felizes são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mas vejam que o Salmo 24 também diz: aquele que não apresentou sua alma à falsidade. Ou seja, sabe quando você diz assim: fulano, eu quero te apresentar ciclano, beltrano, beltrana. O texto está dizendo de forma poética que ser puro de coração é aquele que não apresentou sua alma à falsidade. A alma não flerta com a hipocrisia. A alma não tem consonância, não tem comunhão, não tem intimidade com a inautenticidade. E veja que o texto termina dizendo: e essa alma não jura enganosamente. Então o que a gente percebe, o que a gente depreende a princípio, logo de cara, de forma muito tranquila, de forma notória e explícita, que ser puro de coração tem a ver sim com integridade, com sinceridade, com verdade, autenticidade. É gente sem engano na alma, é gente que não flerta com o engodo, é gente que não gosta da hipocrisia, é gente sincera, gente que não vive teatralizando-se, travestindo-se daquilo que não representa fidedignamente a sua essência e a sua identidade. E a maior prova disso é que a pureza de coração, ela é o tempo todo enaltecida. Por exemplo, o Salmo de número 73, abra aí a sua Bíblia, Salmo de número 73, verso 1 diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com aqueles que são de coração limpo. Deus, ele ama a gente que tem um coração limpo, sem cera, sem sujeira, um coração desintoxicado, um coração dessubstancializado de hipocrisia e de falsidade, um coração puro. Deus gosta disso. E essa pureza aqui, quando você lê, por exemplo, 1 de Timóteo, capítulo de número 1, verso 5, quando você lê 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 22, e a 1ª carta de Pedro, capítulo 1, verso 22, você percebe que ser puro é sempre sinônimo de sinceridade. E quando a gente entende isso, naturalmente nós somos conduzidos a concluirmos de que as pessoas que são rotuladas de bem-aventuradas, de afortunadas, de felizes, e que a sexta beatitude, a sexta bem-aventurança tem a ver com a possibilidade de que essas pessoas são felizes porque elas são puras de coração. E ser puro de coração aqui tem essa conotação de gente sincera, homens e mulheres que pensam, que falam e que agem com sabedoria. Mais do que isso, que agem com sinceridade. Eles e elas pensam, falam e agem com autenticidade, com verdade, com integridade, com sinceridade. Vamos fazer aqui uma pausa e fazemos a seguinte reflexão: você tem pensado, falado e agido com verdade, com sinceridade? Será que na sua relação com seu cônjuge, com seus filhos, com seus líderes espirituais, com seus irmãos, com as suas irmãs da sua igreja, com aqueles que fazem parte do seu pequeno grupo, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho, será mesmo que você não tem se posicionado como um verdadeiro ator ou atriz que se veste ou se traveste e usa máscaras? Porque se você não sabe, a palavra
sinceridade vem dessa expressão latina sincera. É gente que não fica usando, ou se apropriando, ou se valendo do expediente da hipocrisia, e muitas vezes utilizando-se de estereótipos, até mesmo para demonstrar para os outros aquilo que não se é. Então, pessoas que são puras de coração, elas pensam, elas falam e elas agem com sinceridade. A pergunta é: será que a gente já entendeu que é por isso que Jesus o tempo todo combateu a hipocrisia na vida dos fariseus? Porque, sem dúvidas, ser puro de coração tem a ver com isso, em ser sincero, em ser íntegro, em ser honesto, em ser verdadeiro. É estar na condição de ser isento de dolosidade. É gente que se assume como se é, sem querer revelar nada sobre si que não represente a sua identidade e a sua essência. Porque o que mais a gente percebe nas pessoas é essa duplicidade. É alguém que na sua frente é uma coisa e por trás é uma pessoa completamente diferente. E aqui para nós temos que ser sinceros. De alguma forma sempre há resquícios da hipocrisia e da falsidade em nossas vidas. Nem sempre estamos agindo, falando e pensando a partir da verdade. Somos tomados de assalto por essa nossa necessidade de aprovação, de ser aceito, de ser aplaudido. E é por isso que muitas vezes, até para conquistarmos os aplausos das pessoas ou o amor das pessoas, estamos sendo totalmente desonestos, totalmente mentirosos e hipócritas. Deus está falando comigo e com você. É por isso que nós temos que combater essa nossa pretensão, ou essa nossa tendência de caminharmos pela duplicidade, essa nossa tendência de assumirmos essa religiosidade farisaica que não permite que sejamos sinceros nem com Deus, nem com o próximo e nem com nós mesmos. Mas veja, eu preciso te falar uma coisa, que não obstante o estudo do ser puro de coração ter a ver com sinceridade e honestidade, mas eu quero acrescentar algo aqui. É porque a sinceridade ou a própria integridade não é suficiente em e por si mesma. Porque a pergunta que a gente precisa fazer é: então basta apenas ser sincero ou verdadeiro que eu sou uma pessoa pura de coração? Porque sabe quando alguém diz assim: é por isso que eu sou puro de coração, pastor, porque eu sou verdadeiro mesmo. Eu digo na lata, eu não estou nem aí, eu sou sempre sincero, eu falo mesmo o que penso, eu não tenho vergonha, ou eu não tenho, nenhum receio, não tenho nenhuma dificuldade, não tenho medo mesmo. Eu sou absolutamente uma pessoa corajosa, e o que tem que dizer eu digo, o que tem que fazer eu faço, se tiver que romper, se tiver que muitas vezes ter que ser duro, ignorante, agressivo, não importa. O que importa é que eu sou sincero. Então, se eu sou sincero, então eu sou uma pessoa pura de coração. Será mesmo que o fato apenas só de ser sincero e verdadeiro é isso que me torna uma pessoa pura de coração? E aí que eu quero desconstruir esse pensamento equivocado. Sabe por quê? Porque quando você lê primeiro livro de Reis, capítulo 18, de verso 26 ao verso 28, os profetas de Baal, eles eram sinceros. De tão sinceros que eram, de tão verdadeiros e comprometidos com a sua divindade que eles eram, eles passaram desde a manhã até o meio-dia clamando para que o Deus deles, a entidade espiritual deles, para que a divindade deles, para que o ídolo deles respondesse para provar para Elias que eles eram os verdadeiros profetas. E eles sinceramente clamavam: ouve-nos Baal, ouve-nos Baal. Mas peraí, os profetas de Baal eram sinceros. A grande questão é que eles eram sinceros na direção errada. Porque é provável que um ser humano esteja sinceramente certo, mas é possível também um ser humano estar sinceramente errado. Concorda comigo, não? Eu vou repetir.
Pega essa visão. É provável, é possível que um ser humano esteja sinceramente certo, mas é possível também um ser humano estar sinceramente errado. Então a sinceridade em e por si mesma não pode nos transformar numa pessoa pura de coração, significando que ser puro de coração é alguma coisa que vai além da própria sinceridade. Ou também a questão da integridade, porque quando lemos Gênesis capítulo 20, versículo 6, o próprio Deus testificou que Abimeleque, na integridade do seu coração, defraudava Abraão. Por quê? Porque ele estava tentando tomar para si a esposa que era de Abraão. E o próprio Deus, ele não aprovou o que o rei fizera, ameaçando o próprio Abimeleque, se caso ele não devolvesse Sara ao seu legítimo marido. É só você ler Gênesis capítulo 20, versos 6 e 7. Mas o texto diz que Abimeleque, ele na integridade do seu coração. Era íntegro? Era. Era sincero? Também era. Mas era uma integridade que estava na direção errada. Então, aonde eu quero chegar? É que nós precisamos entender é que os puros de coração, principalmente do Salmo 73, que pelos quais Deus tem um amor e uma estima muito elevada, é que quem é sincero, essa sinceridade é guiada pelo conselho de Deus. É por isso que uma pessoa sincera que é guiada por Deus, ela não é ignorante, ela não é ofensiva, ela não é agressiva, ela não machuca, ela não sangra. Pelo contrário, a sua própria sinceridade é regada pelo amor, porque o amor é um dos gomos do fruto do Espírito. Não adianta ser apenas sincero se essa sinceridade não é guiada pelos conselhos de Deus. Basta você ler verso de número 24 do Salmo de número 73. A própria fé fingida, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4, quando Paulo fala de que a nossa fé tem que ser uma fé verdadeira, não pode ser uma fé fingida, falsa, hipócrita. Paulo vai dizer que essa fé que não é fingida, ela adere, ela se submete à doutrina. Basta você ler 1 de Timóteo capítulo 1, verso de número 5 e verso de número 10. Ou seja, uma fé não fingida está em consonância com a doutrina revelada por Deus. Como também o próprio apóstolo Pedro, na primeira carta dele, capítulo de número 1, verso de número 22, ele faz referência que as pessoas que purificam suas almas são aquelas que vivem em obediência a Deus. Atenção, atenção, sinceridade ou integridade não é suficiente em e por si mesma. Ser puro de coração é mais do que ser sincero, é mais do que ser honesto, é mais do que ser autêntico. É mais do que ser íntegro, é estar em consonância com a vontade de Deus. Jesus está dizendo que bem-aventurados os puros de coração, porque o coração deles é guiado por Deus. As vontades, as pulsões, os desejos, os anelos, os anseios, aquilo que é gerado na alma dessas pessoas, tudo isso se submete à vontade de Deus. É por isso que o texto termina dizendo, porque essas pessoas, elas adoram a Deus em espírito e verdade. Elas são puras de coração, são honestas, verdadeiras, não gostam da falsidade, da hipocrisia, porque vivem uma vida absolutamente debaixo da visão daquilo que Deus tem para suas vidas. E tem razão, porque o próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 8, vai dizendo que o justo é como a luz da aurora que vai brilhando, 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 até que vire aquilo que Paulo diz, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Eu não estou dizendo que ser puro de coração é você se tornar uma pessoa perfeita da noite para o dia, se tornar o melhor crente do mundo. Isso é um processo, isso é uma caminhada, isso é uma longa jornada. Mas ser puro de coração, muitas vezes, é você também ter que admitir e ser sincero, mais do que ser sincero com os outros, ser sincero consigo mesmo, consigo mesma, e admitir que existe ainda dentro de você muita coisa que não está de acordo, não coaduna, não está em harmonia, não está conectado ou conectada com a vontade de Deus para a sua vida, que são os valores do reino de Deus. Ser puro de coração é isso, é você ter que encarar
muitas vezes suas próprias idiosincrasias, mazelas, incoerências e colocar tudo isso de forma exposta, sem medo, sem fingimento, não fazer o que muitos crentes fazem. Muitos crentes são hipócritas, falsos. Muitos de nós vivemos uma vida absolutamente coerente e não haverá cura para essas pessoas. Essas pessoas não verão a Deus. Por que não verão? Porque ver a Deus é ver a si mesmo. Ver a Deus é conhecer-se também. Ver a Deus é você ter a capacidade de não apenas querer enxergar Deus, mas querer enxergar a si mesmo. E admitir que você ainda precisa de cura para as muitas áreas, os muitos setores, os muitos departamentos da sua existência. Ver a Deus é abrir-se para um relacionamento amoroso com Deus, mas também um relacionamento amoroso consigo mesmo. Pureza, verdade, sinceridade, abertura, confissão e não esconder nada, porque diante de Deus nada pode ser escondido. Essa é a palavra que Deus tinha para você hoje à noite. Por isso que eu quero orar para que Deus combata a hipocrisia em nosso coração. Você quer orar comigo? Você acredita que Deus está te transformando? Você acredita que essa palavra precisa ser compartilhada com muita gente? Você acredita que Deus tem que tratar você em muitas áreas da sua vida? Ore comigo agora. Senhor, em nome de Jesus, queremos abrir o nosso coração. Não queremos ser falsos, hipócritas, desonestos. Não queremos nada disso, Senhor. Queremos a verdade, a sinceridade. Queremos a confissão, a cara destampada, descoberta. Queremos um coração que se expõe para admitirmos, meu Deus, que ainda precisamos muito aprender com Jesus, precisamos muito nos parecer com Jesus, precisamos muito dessa cura de Jesus, para que todo o nosso ser, para que plenamente a nossa vida se submeta ao senhorio de Cristo, para que sejamos espelhos de Cristo, pequenos cristos nessa terra. Queremos te ver, Senhor. Mas Jesus está dizendo que apenas aqueles que são puros de coração, os que são verdadeiros, sinceros, mas não meramente sinceridade e integridade em si e por si mesma, mas integridade e sinceridade que estão absolutamente sendo guiadas pelos teus conselhos, pela tua vontade, pela tua palavra. Ó Senhor, e a única coisa que te pedimos, nos cure, nos transforme, liberte alguém através dessa palavra, salve alguém através dessa palavra, mude a vida de alguém através dessa palavra e que haja sinceridade, honestidade, que haja confissão, porque aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até a próxima quinta-feira nesse nosso programa de educação religiosa da Igreja Batista em Morada de Camburi. Um forte beijo para você, em nome de Jesus. Que o Pai, o Filho e o Espírito sejam com você, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.